Bem-vindo, internauta, este é o Super FC pelo Mundo, especial Diego Costa. Isso mesmo, ao meu lado, ele aqui, menino gigante Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então, amigo internauta, a gente vai discutir um pouco essa naturalização do Diego Costa, que vai ser espanhol, né, Pazini? No meio do programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de naturalização, mas primeiro o Pazini pegando o lado da CBF. CBF, para mim, pelo menos, tem razão nesse ponto, é um ponto pouco político, é verdade, mas o Diego Costa já foi convocado para 2 amistosos para Itália e para a Rússia, jogou um pouquinho ali contra a Itália, lembrando que esses 2 amistosos, todos os outros amistosos, tanto do Brasil, de outros países também, aquele amistoso contra a Suíça, que a Suíça ganhou de 1-0, vale para o ranking da FIFA, que uma das coisas mais importantes do ranking é definir o chaveamento ali, os cabeças de chave da Copa do Mundo, Pazinho. Fala um pouquinho mais sobre isso. Verdade, né? E aí é uma incoerência da regra da FIFA. O jogador pode jogar um amistoso pela seleção, mas isso não configura um jogo oficial, ou seja, ele pode defender outra seleção. E aí é que está o lado bizarro do caso do Diego Costa. O Diego Costa pode terminar o ano de 2013 jogando por 2 seleções nacionais diferentes. Ele pode ter defendido o Brasil, jogou alguns minutos ali contra a Itália, pouco mais de 30, e a seleção espanhola, que vai fazer mais 2 amistosos nesse final de ano, no mês de novembro. Ou seja, é uma incoerência, porque além dessa situação, o amistoso conta como jogo oficial. Vale para definir cabeça de chave da Copa do Mundo. A Suíça, por exemplo, se beneficiou desse amistoso contra o Brasil para ser uma das cabeças de chave da Copa do ano que vem. E aí, por outro lado, não considera um jogo oficial para o jogador poder defender uma outra seleção, poder se naturalizar. É uma incoerência da regra da FIFA que deveria ser mudada. Nesse ponto, a CBF e outras federações estão corretas em reclamar, não faz sentido nenhum isso. Isso mesmo, a gente usa esse exemplo aí da Suíça, porque essa vitória aqui, eu e o Pazini estamos falando aqui da Suíça, em cima do Brasil, de 1-0, deu o 7º lugar para a Suíça, que deixou ela como uma das cabeças de chave, fora a Itália. Ou seja, o mundo seria muito melhor, né, Pazini? Brincadeiras à parte, vamos agora para o lado do Diego Souza, da pessoa mesmo, Pazini, o lado mais sentimental, é verdade. Pazini, pelo menos, tem que olhar o lado do jogador, é uma escolha que o próprio jogador, a própria pessoa tem que fazer, né, Pazini? Pois é, né? Não dá para eu, você, outras pessoas definirem o quanto que uma pessoa se sente, tem um sentimento de pertencimento mesmo a um país, a uma nação. Vários brasileiros não se sentem brasileiros, odeiam, tem esse caso de gente que odeia o próprio país, não só no Brasil, mas em outros países também, e não dá para a gente saber disso. O próprio Diego Costa afirmou que ele é brasileiro, mas que ele precisava de agradecer à Espanha por tudo que a Espanha fez por ele. E muitos outros jogadores se sentem mais pertencentes a outra nação do que a nação onde eles nasceram. O Alessandro Santos, brasileiro, que defendeu a seleção japonesa, ele se sente muito mais japonês do que brasileiro. Conquistou tudo lá, viveu muito tempo por lá, é casado com uma japonesa, inclusive, e mesmo pendurando as chuteiras, segue morando no Japão. Ou seja, tem toda essa questão, não dá para a gente definir isso em uma pessoa. A gente não é a própria pessoa para saber. Não dá também para medir, muitas pessoas falam, o Diego Costa morou mais tempo no Brasil do que na Espanha. Às vezes 1 ano é suficiente para a pessoa mudar essa mentalidade. Então não tem como a gente definir isso, é a própria pessoa que sabe o que ela está sentindo. É isso mesmo, vale lembrar que o Diego Costa começou nas categorias de base, no futebol um pouco amador ali de São Paulo, no Barcelona, da 4ª divisão de São Paulo, isso mesmo, jogou um pouquinho até no profissional, foi alçado ao profissional até rapidamente, não conseguiu o mercado aqui dentro do Brasil, né, Pazini, e foi primeiro para o Braga de Portugal, depois só foi chegar no Atlético de Madrid, onde está até hoje despontando, principalmente depois da saída do Falcão Garcia, né, Pazini? Agora pegar um pouco aqui mais a questão da seleção brasileira e pegar um pouco, antes de pegar a hipocrisia do Filipão, já a gente fala essa é a melhor parte de todas, a gente fala das convocações do Filipão, que chamou o Diego Costa no começo do ano, depois testou outros atacantes, entre eles um que é muito questionado, que é o Pato. Nas redes sociais é o que mais falam sobre isso. O Pato, que não vem fazendo nada no Corinthians, foi chamado para a seleção, preterido. Diego Costa também não dá para levar isso em consideração, né, Pazini? Pato no lugar de Diego Costa é meio difícil de engolir, né? Não dá para engolir, né? Mal consegue ser titular no Corinthians,
não vinha jogando bem, nem considerando esse pênalti da Copa do Brasil, que foi depois dessa convocação. Ele já estava mal antes disso. E o Diego Costa é artilheiro do Campeonato Espanhol, que tem Messi e Cristiano Ronaldo, né? Então, faz muita diferença. E aí tá certo o Diego Costa, quem defende o Diego Costa, de reclamar mesmo. O Diego merecia essa convocação para a seleção brasileira desde a última vez. Por que ele não foi chamado naquela vez? Foi chamado Pato, sendo que ele já estava arrebentando lá no futebol espanhol. E aí, depois que surge o interesse da Espanha, é que o Brasil procura o Diego Costa. E aí é que vem toda a questão política da coisa. A seleção brasileira não procura o Diego Costa por conta do grande momento dele. Procura o Diego Costa depois que é uma seleção rival, que é uma das principais candidatas, se não a principal candidata a tirar um título do Brasil dentro de casa da Copa do Mundo. A Espanha, para mim, entra até como mais favorita do que o Brasil. E aí a seleção brasileira não convoca por convocar, pelo merecimento que o jogador tem, mas sim para enfraquecer um rival. Enquanto a Espanha está querendo a convocação do Diego Costa para se reforçar e em reconhecimento ao talento e a tudo que o Diego vem mostrando no futebol local. Então tem essa questão política que faz muita diferença no caso também. Agora o penúltimo ponto aqui do programa, que para mim é o que eu prefiro. Na tela, as aspas de Filipão em 2007, quando era técnico da seleção de Portugal. Na tela aí eu vou ler, depois o Pazini comenta. Pazini, só o comecinho aqui, ele fala assim: se o atletismo pode, e no caso ter naturalizados, o rugby pode, o basquetebol pode. Então por que o futebol não pode? Vamos deixar de ser hipócritas. Felipão, em 6 anos, parece que mudou bastante o pensamento dele, né? Exatamente, né? Hipocrisia, né? No final das contas. O Felipão defendendo, né? Ele também defendeu nessa época, falando: a Itália tem 12 naturalizados, tem 12 brasileiros no futsal. A Alemanha jogou com 3 na última Copa. E aí agora ele fala que o Diego Costa virou as costas para o sonho de milhões, que virou até uma zoeira ali na redação e redes sociais também. E tem esse lado, né? A naturalização de jogadores, eu pessoalmente acho que tem os dois lados. Tem o lado ruim e tem o lado bom também da coisa. O lado ruim é esse, né? Às vezes a gente vê algumas seleções, como foi essa Itália no futsal, como muita gente tem medo do Catar, por exemplo, virar no futuro próximo, seleções descaracterizadas, que não têm jogadores nascidos no país. Mas, por outro lado, às vezes contribui com o desenvolvimento do futebol local. O Japão, por exemplo, todas as Copas que disputou até hoje, 98 até 2010, tinha um jogador brasileiro naturalizado. Dessa vez o Japão vai sem brasileiros naturalizados, porque o futebol evoluiu muito lá graças a isso, presença de brasileiros na seleção também. Outros países, perdão aí, enrolei todo, também tiveram esse lado, né, da naturalização de jogadores indo para lá, contribuindo com o desenvolvimento. E nem sempre também, é outra questão, nem sempre o país vai naturalizar jogadores. A China, por exemplo, nunca naturalizou, nem vai naturalizar também. O Muriqui, que a gente já entrevistou aqui, já comentou isso. E o futebol lá está crescendo. Alguns jogadores chineses estão começando a ir para a Europa, inclusive. E não naturaliza o jogador, então não dá para ter certeza se vai acontecer isso no Catar também. E tem outra questão, né? Não vai ser um Neymar da vida que vai jogar no Catar, pode ser um bom jogador como Emerson Sheik, mas que não jogaria no Brasil, por exemplo. E o jogador tem o direito dele de realizar um sonho e jogar por uma seleção, numa Copa. Isso mesmo. Agora, para fechar, Pazini, uma pergunta que a gente abriu aqui, até levo para você, internauta. Pazini, você acha que o Diego Costa jogaria titular, no caso, na Espanha e também seria titular no Brasil? No meu caso, eu vejo que não. Para mim, Fred está muito ainda acima do Diego Costa. O Jô mesmo também está acima. E na Espanha ali tem Fernando Torres, Negredo, outros nomes bons também. Pois é, né? O Diego Costa atravessa um grande momento, mas o Fernando Torres está voltando a render bem no Chelsea. A gente tem comentado aqui nos últimos programas. O Soldado não está na melhor fase dele no Tottenham, mas está jogando bem, marcando alguns gols e pode voltar a crescer novamente. Tem o Negredo no Manchester City, tem o Llorente que estreou com gol em Champions League pela Juventus, ou seja, tem 4 concorrentes fortes para a mesma posição dele lá no futebol espanhol. Não é certeza que o Diego Costa vai ser titular, apesar do bom momento que vive. Fora que tem aquele estilo diferente de falso 9, às vezes, que a Espanha adota. E no Brasil eu concordo com você, nem é só a nossa opinião também, a opinião do Felipão conta muito nesse caso. O Fred, com a Copa das Confederações que fez, acho que se firmou como centroavante. O Jô está se saindo muito bem. Então tem toda essa questão, né? Se bobear, o Diego Costa não será titular na Espanha e aqui no Brasil também não seria titular, na minha opinião, não. Isso mesmo. E com isso, então, a gente encerra esse Super FC pelo Mundo especial. Ao meu lado, já agradeço, obviamente, ele, Gabriel Pazini. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. Agora, para encerrar, deixo vocês
com a imagem do Diego Costa no gol contra o Granada. Até mais.